esse jogo, né, contra o América, a gente pôde acompanhar os trabalhos e hoje no teu último treino a gente já viu que tu teve mudanças, né, dentro da equipe, principalmente ali no meio campo, com o Chico, com o Marlon, com a entrada do Vitor Gabriel também, né, e com o próprio goleiro. Queria que tu falasse um pouquinho dessas mudanças, né, que tu vai utilizar na equipe para o jogo de amanhã. Vamos lá, boa tarde. Trabalhamos ao longo da semana, né? Algumas situações que a gente entende que é preciso ter um equilíbrio para enfrentar o América. Sabemos da importância do jogo, mais um confronto direto dentro da nossa casa. O América é uma equipe que joga muito bem fora de casa também, uma equipe muito veloz, com a intensidade muito alta, muitas vezes com encaixes individuais, principalmente em duas fases do campo, né, quando eles estão marcando alto e até em bloco médio. Então nós temos que saber duelar, vencer esse tipo de duelo. E uma equipe que a gente optou por essa equipe para que a gente tenha esse perfil nesses atletas, mas também não perder o nosso jogo de movimentações. Então você precisa se movimentar bastante, gerar esse desequilíbrio no sistema defensivo do adversário, criar um mecanismo para otimizar ali os espaços que a gente acredita que com essas movimentações que nós treinamos, a gente vai gerar em cima do adversário, para que você crie a possibilidade de finalizações e, consequentemente, o gol, né? Que é o que nós vamos buscar do início ao fim. Então, a ideia dessa equipe inicial é justamente a gente ter um equilíbrio nessas duas fases de campo, uma equipe que tem uma agressividade. O Chico tem entrado bem, entrou bem nas últimas duas partidas, o Vitor Gabriel também. Então a ideia é de iniciar com esses atletas para que a gente possa fazer um grande jogo aqui dentro de casa e voltar a vencer. Falar sobre equilíbrio, né, Humberto? Sobre a questão do equilíbrio e essa questão também em jogadores, em peças. Agora tu promove a entrada do Chico, o Marlon, não tem um primeiro volante mais de marcação, de contenção mesmo, essas características do meio campo, principalmente de atletas de mobilidade, de criar oportunidades ofensivas, né? Como é que tu projeta essa equipe marcando dentro das características de jogadores que tens? Sim, é muito contraditório, né? Às vezes a gente vê uma biotipia de um atleta, que ele é guerreiro, ele é agressivo, mas você tem que ver como que ele se posiciona, né? Então, acho que eu não preciso ser velocista, eu preciso entender o espaço que eu tenho que atacar. Senão, um cara dessa classe aí, como Xavi, Iniesta, o próprio Deco, uma infinidade de jogadores que não tinha essa capacidade de intensidade, mas jogavam num setor de campo e que também tinha esse momento que tinha que defender. Então no momento de defender, saber organizar essa função, saber estar bem organizado, por isso nós treinamos também, preencher bem o seu setor e no momento ter o duelo. Futebol, vários momentos vai ter que duelar. Então você tem que ter esse entendimento também. A gente entendeu nessa função hoje a questão do Marlon, está ganhando mais um jogo ali iniciando uma partida. É claro, a gente entendeu, a gente fez ali umas outras opções ali, a gente entendeu que ele no momento está melhor do que os outros que podem fazer naquela função. Esses outros também já tiveram oportunidades em outros jogos. E a gente está encontrando um melhor caminho para a equipe, né? Se fosse analisar, é o setor que eu acho que eu acredito que nós mais mexemos, né? O setor de meio campo. A gente tinha encontrado ali uma peça na questão com o Elton, né? Que domina bem essa função, que te entrega essas duas situações, que é ter esse ajuste defensivo bem, bem elaborado e também essa iniciação e essa ligação de meio e ataque. Então a gente tem buscado, tem procurado ali o melhor para a equipe e a gente entende que para esse jogo essa formação é melhor para iniciar, para que a gente consiga ter essas mobilidades, que a gente vai gerar esse desconforto para o sistema defensivo deles. Não vamos perder esse equilíbrio defensivo e não abdicar também da parte ofensiva, que a gente precisa tomar a iniciativa do jogo, se impor em cima do oponente para conseguir a nossa vitória, que é o que a gente vai buscar do início ao fim. Então por isso essa entrada desses atletas, mas atento a todas as outras variações e como eu sempre falei, o campo vai dando resposta e aqueles que estão vindo bem estão tendo as suas oportunidades e cabe a eles agarrá-las e manter nessa equipe titular. A entrada do Vitor com o Pita à frente, que era uma ideia que tu utilizou em alguns momentos no decorrer da partida, né? O que isso muda dentro da tua ideia? Como que os dois conseguiram adaptar dentro do que tu observou na semana também para ser um time mais ofensivo e mais agressivo lá na frente, né? São dois atletas potentes, dois atletas que atacam bastante ao espaço. Tem jogo também de aproximação, o Vitor até mais, um jogo mais de pivô. O Pita é um jogador que flutua bastante, que gosta dessas pequenas diagonais, como a gente fala.
para gerar esse desequilíbrio, principalmente para os dois zagueiros, né? Então a ideia central justamente é em cima disso, para a gente ter dois jogadores ali com mobilidade e dois jogadores de força que tem esse ataque ao espaço e que eu consiga ter um preenchimento melhor de área. Então por isso que a gente optou para a entrada desses dois atletas, para que a gente possa gerar bastante desconforto ao sistema defensivo deles. A expectativa é que eles possam entrar e iniciar o jogo muito bem, assim como eles fizeram no momento que eles tiveram da entrada no decorrer das partidas, né? Então todas as vezes que os dois jogaram junto, criaram muita dificuldade para o sistema defensivo adversário, então a expectativa é que a gente possa gerar esse mesmo desequilíbrio contra o América Mineiro. Humberto, como é que está a condição dos reforços do Juventude? O Anderson sentiu um desconforto muscular. Como é que está a questão dos outros? São todos os outros jogadores que vão estar relacionados ou algum deles ainda não vai estar à disposição tua para essa partida? O Anderson, em função desse desconforto, né? Então ele está fora do jogo, vai fazer um trabalho ali mais de fortalecimento, mas na segunda-feira já retorna junto conosco. Não deu lesão, né? Então isso é um ponto positivo. Os demais, só quem não vai ao jogo é o Renato, os outros todos estarão presentes na partida, né, na convocação. O Renato não, ainda requer um pouco ainda mais de trabalho, então a gente vai fazer a gente fez um complemento com ele pós o treino hoje, amanhã ele vem para fazer também um trabalho de potência e na segunda-feira já integra conosco, que já está apto ali a estar vindo para as partidas. Foi um trabalho desde quando ele chegou, a gente deu um foco maior nele, porque era um atleta que não vinha atuando, não vinha treinando, ele estava de férias, mas já trabalhando com o seu personal, mas a gente sabe que as informações são diferentes, né? Então, por mais que ele faça o trabalho de força, o trabalho físico, quando você traz para dentro da realidade de jogo, você não controla os movimentos, né? Você tem momento de acelerar, de frear, de mudar de direção, de saltar, então isso você não controla, então o jogo vai pedindo e você vai tendo essas informações. Então, nesses aspectos de movimentações, ele estava carente, então a gente procurou dar uma ênfase nesses aspectos para que pudesse igualar e potencializar a sua capacidade técnica que ele tem de característica de jogo. Então, a partir de segunda já está junto conosco e vai estar disponível aí também para estar figurando junto com a equipe nos próximos jogos. Humberto, uma peça que tu não vai ter para essa partida é o Paulo Henrique, que era fundamental, né, dentro da tua construção de jogo. O quanto isso afeta até o teu pensamento para essa partida sem a presença do Paulo Henrique? Muda um pouco, até porque por isso a gente mudou a nossa maneira de jogar. O Paulo vinha crescendo rodada a rodada, é um atleta que era uma válvula de escape nossa. Então ele já estava começando a entender o que a gente estava trabalhando com o Paulo. Era justamente esse acabamento dele, é um atleta que chega muito fácil devido à sua potência, mas a gente estava procurando fazer com que ele tivesse um refino, um acabamento melhor para potencializar e que ele pudesse se tornar um atleta mais completo, né? A gente lamenta a perda dele, ou algo que eu lamento no futebol é justamente isso, quando um atleta se lesiona, principalmente no momento que ele estava vivendo, né? Um momento de crescente de carreira. Então a gente lamenta, torcer para a recuperação dele o mais rápido possível, para que ele possa estar junto conosco e nos ajudando como nos ajudou nas partidas que ele teve em campo. Qual a condição do Felipe Pires? Ele tem uma porcentagem de minutos para atuar, que tu estás pensando em utilizar esse atleta. Também deixa eu te perguntar sobre o Marlon, que é muito criticado. O que está pesando para esse jogador ganhar e estar na frente, por exemplo, do Jadson, do Jean, do Yuri nesse momento no setor, Humberto? Por entender que ele no momento ele tá entregando um pouco mais do que os demais, né? Como nós falamos anteriormente, já tivemos ali um setor que eu estou rodando bastante e no nosso entender o que o jogo está pedindo, ele tem essas características que vai ofertar um acréscimo para a nossa equipe. Conversamos com o atleta, a gente sabe que ele tem que estar evoluindo também, está crescendo, e a única maneira, atletas com essa característica, é quando você oferta minutos para ele. Então ele já vai ter, assim como os outros tiveram, e cabe a ele nesse jogo trazer uma resposta melhor para nós e nos ajudar a buscar o nosso objetivo, que é vencer. Mas para esse jogo entendendo como estratégia é o que o jogo pede, a característica dele casa e ele está no momento melhor do que aqueles que a gente oportunizou em outros momentos. O Felipe, a gente entende que está treinando, está trabalhando, vinha treinando também dessa mesma forma, num estágio melhor, né, do que o Renato. Então acredito, ele é um jogador leve, chegou fininho, está trabalhando, creio eu ali uns 30, dependendo do que o jogo pede,
meio tempo, acredito eu que ele consiga fazer. Eu conversei com ele, está seguro, vou ter mais uma conversa com ele hoje à noite, assim como os outros também, para a gente ter essa segurança, porque às vezes a gente acaba tô colocando o jogador dentro do jogo, o jogo está pedindo a sua característica, mas esse atleta ele só tem capacidade de jogar 15, 20, 30, então a gente tem que saber equacionar esses minutos também, para que a gente possa ter ele na sua totalidade, que ele venha acrescentar a equipe, senão a gente acaba colocando, ele vai jogar 20, 30 minutos e depois os outros 15 ali, o acréscimo acaba não nos entregando e acaba prejudicando uma troca. Então a gente vai ter essa conversa com esses atletas, creio eu ali em torno de 30 até 45 minutos. É o primeiro de 3 confrontos diretos na sequência do Juventude, né? O quanto que esse jogo tem de responsabilidade maior, até pensando na sequência, né? Mas por saber que enfrenta em casa o América Mineiro, que está ali também brigando contra o rebaixamento, e como que isso foi passado para os jogadores, da responsabilidade, da importância desse jogo, talvez até mais do que foi contra o Bragantino? Olha, todos os jogos nossos têm sido encarados dessa forma, né? Como uma decisão, como uma grande final, como a Copa do Mundo nossa. A gente sabe que a gente não vai vencer o jogo de qualquer jeito, só na motivação, no grito, não ganha. A equipe do América é uma equipe que já joga junto há muito tempo. O Mancini retornou, então é uma equipe que já vinha fazendo ele fez um excelente trabalho o ano passado, ajudando o América a chegar a uma Libertadores. Ele volta e encontra ali um grupo ainda mais fortalecido. Então, se você pegar os jogadores ali que já jogam junto há mais de 3 anos, então isso ajuda muito, já com uma ideia definida de um treinador. Por isso que eu falei que o América fora de casa é um adversário muito difícil. Você pegar as últimas partidas deles, tanto contra o São Paulo contra o Atlético Goianiense, eles incomodaram muito essas duas equipes. Venceram o Atlético, perderam para o São Paulo, mas perderam o pênalti, tiveram chance de vencer. Então, uma equipe que vai exigir muito da gente na parte defensiva também, por isso que nós vamos ter que ter muito ajuste ali defensivo e não abdicar do nosso jogo ofensivo. A gente vai precisar tomar iniciativa assim do jogo, se impor em cima do oponente, para que a gente consiga a nossa vitória dentro de casa.